Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath. E eu sou o Vini. O Vini, que tá aqui quase sem voz, depois de 1000 anos sem participar do MamiCast, porque não para mais no Brasil, não para mais em São Paulo, não tem voz mais, mas tá aqui na obrigação, na força do ódio. Força da gravação. Força da do gravação. comprometimento com o mundo do vinho. Que é isso, a gente é comprometido com o mundo do vinho, com o mercado do vinho no Brasil. Vamos fingir que eu acredito que é por isso que você se atrasou tanto. Tá bom. E, enfim, estamos aqui juntos novamente para bater um papo. Vini, claramente sem saúde. Gente, desculpa, hoje tá complicada a situação, mas vamos lá. Venceremos. Fique claro que se o som estiver ruim, não é culpa do microfone, é culpa Do Vini. do Vini. Que tá tossindo. Mas é isso, a gente está aqui hoje para falar de um assunto que eu gosto muito e que, inclusive, é o tema da nossa próxima caixa do Uma, que é blend. Blend tem muito assunto para falar. Muita gente acredita que blend tem uma razão de ser, duas razões de ser, e na verdade pode-se fazer blend por muitos motivos, muitas razões. Sim. E a gente vai falar de algumas delas aqui hoje. E eu já deixo aqui avisado que quem quiser participar do nosso clube de degustação, ele não é um clube que você precisa se inscrever, fazer uma assinatura, você pode comprar a caixa individual, você compra, acontece a cada 2 meses as nossas degustações. É um aulão online, onde a gente faz uma degustação profissional, passo a passo, desde que desde que esteja começando agora no mundo do vinho, até que esteja bem avançado, estudando para uma prova de degustação, a gente compreende tudo do zero e faz uma degustação sempre com um vinho às cegas, que é enviado com rótulo coberto para vocês. O tema que está no ar agora é blend, a degustação acontece no dia 26 de agosto. Exato. Então ainda dá tempo de comprar. Tem algumas caixas disponíveis e é isso. Vamos falar um pouquinho de blend aqui. Se você comprou a caixa, já aproveita que essa aqui vai ser uma introdução bem completinha para você chegar lá na live, na hora da aula, só com dúvidas e aproveitar ao máximo. Então é isso, bora falar de blends. Bora falar de blends. Um erro comum, uma concepção errada comum, é que blend é só mistura de vinhos de uvas diferentes. Eu acho que essa é a maior, né? Acho que sim. Varietal é uma uva, blend é 2 ou mais uvas. E Exato. esse é o primeiro erro. Blend é qualquer mistura de 2 vinhos que tenham quaisquer características diferentes. E por que isso é importante? Porque, bom, e a gente diz 1 ou mais vinhos porque tem outros tipos de blend. Se a gente pensar da viticultura, tem field blend. Então você tem mais uvas plantadas no mesmo vinhedo que vai ser colhido junto e cofermentado. Você pode colher uvas separadas em vinhedos separados e cofermentar. Então dá para fazer blend de uvas diferentes ou de uvas de vinhedos diferentes, mesma variedade, ao longo do processo. Mas a maior parte dos blends está concentrada no final do processo, pós-amadurecimento dos vinhos. Então geralmente os vinhos são feitos na vinícola, tem todo o processo de vinificação. Eles são amadurecidos e depois de maduros, ou quase no final do amadurecimento, é feito o blend e aí talvez tenha um pós-amadurecimento complementar. Então, qualquer mistura de 2 vinhos ou mais vinhos é um blend. E esse blend que, na verdade, quando a gente fala de mistura de 2 ou mais vinhos, ele é o mais comum do que se a gente falar blend de 2 ou mais uvas. Porque, na verdade, apesar da gente nem todos os produtores colocarem isso no rótulo, é muito comum que um produtor tenha a mesma variedade plantada em diferentes regiões, Sim. dentro de uma mesma região, diferentes zonas do seu vinhedo, porque uma zona tem uma exposição de um jeito, a outra de outro. E o que vai acontecer? Com essa mudança climática, né, esse terroir que muda uma variação de poucos metros, ou mais metros, enfim, o resultado vai ser diferente. Então, vamos pegar um lugar que faz muito isso, é a Argentina com o Malbec. Sim. Então, os produtores têm lá em Mendoza diversos vinhedos dentro de uma mesma zona, por exemplo. Dentro do Vale de Uco, eles têm um vinhedo em Altamira, um outro vinhedo, enfim. Guartajari, por aí vai, São Paulo. E cada Malbec vai dar uma característica completamente diferente. Sim. Então, um vai ser mais floral, o outro vai ser mais potente de tanino, o outro vai ter mais acidez. E a ideia de fazer um blend da mesma uva é conseguir chegar no Malbec perfeito. Você pega a acidez que dá nessa zona, com o floral dessa zona, com a estrutura dessa outra e faz um Malbec equilibrado e perfeito. Nem todas as vezes, na maioria das vezes, não vai estar escrito como blend de Malbecs, mas algumas vinícolas fazem isso. Eu já mostrei no Mami um do Uruguai, que é o blend de tanás da vinícola Dardanelli. Isso. E eles deixam claro que é um blend de 3 tanás de zonas diferentes.
Mas a maioria que faz vinhos em zonas que tem muita diferença de um lugar para o outro, fazem esse tipo de blend e nem anunciam. Você está tomando muitas vezes um vinho achando que é um varietal Malbec, e é realmente só de Malbec, Sim. mas é de Malbecs de diferentes zonas, ou da mesma zona, e que 50% é feito em inox, 50% passa por envelhecimento. Tudo isso é considerado um blend no final. Se você pega parte de um vinho que passou por madeira, parte que passou por cimento e parte que passou por inox, mesmo que seja do mesmo vinhedo, é um blend no final das contas. E aí entra um ponto que a maior parte dos vinhos do mundo é blend a algum nível. Mesmo que seja de uma única parcela de vinhedo, uma parcela de vinhedo pequeno, dificilmente você vai fazer tudo no mesmo tanque. Por quê? Quando você faz tudo no mesmo tanque, você vai ter, principalmente vinho tinto, você vai ter uma maceração fermentativa, pelo menos para extrair cor, tanino. Quando você vai descubar, o nível do tanque vai diminuir. Você precisa manter o tanque cheio para não ter oxidação. Então é normal que você faça em tanques menores e depois junte esses dois vinhos. Claro, os dois podem... Vamos dizer que você tenha 2 ou 3 tanques com esse mesmo vinhedo. É normal que você faça tudo igual, se você quer uma única expressão. Então você vai fazer o blend de vinhos que foram vinificados iguais. Então aí não conta tanto como um blend. Mas é comum também que parte seja feito em inox, parte em concreto, parte em madeira. Ou que parte faça algum processo que o outro não faz. Ou que parte tem uma maceração pós-fermentativa maior do que a outra. Então esses pequenos ajustes acontecem. Então é muito raro um vinho não ser um blend em algum nível. Principalmente quando você fala de regiões maiores. A Argentina é um ótimo exemplo disso. Um vinho de Vale de Uco, difícil. Assim, se vem Vale de Uco, ele vem de vários vinhedos dentro do Vale de Uco. Se você está falando de um vinho de parcela, então é uma parcela de vinhedo, você tem alguns exemplares bastante bons disso, ainda assim é raro que seja que não seja um blend. Quando a gente fala, inclusive, de vinhos que passaram por envelhecimento em barrica, a gente sabe qual é o tamanho de uma barrica. Sim. Não tem como aumentar o tamanho daquela barrica. Se o vinho passou por barrica, pode ter certeza que eram várias barricas diferentes e que no final foram unidas. Inclusive, é bom levar em consideração que quando a gente fala em vinho, a gente fala, e a gente já falou várias vezes aqui, o vinho ele se desenvolve de maneiras diferentes. Tem um helicóptero passando aqui. A gente resolveu fazer o podcast na rua, porque o dia tá lindo e o helicóptero tá passando aqui. Porque Exato. Essa semana tá agitada no centro de São Paulo. Tá bem animada. Mas é muito normal que a gente ouça falar de algum vinho muito especial que um produtor fez, e aí ele vai contar a história, e a história geralmente é assim. Eu tava fazendo vinho X, e aí quando eu fui provar uma das barricas, eu vi que ela tava muito diferente de outra, muito mais especial que outra, e eu decidi engarrafar separado essa barrica e fazer só 200 garrafas de um vinho ultra especial. Sim. Quando você ouve isso, você já entende. O vinho que estava indo para onde estava indo essa barrica é um blend, mesmo que seja da mesma variedade. E eles se desenvolvem de maneiras diferentes, eles envelhecem. A família microbiológica que existe dentro de uma barrica, dentro de uma vinícola, ela acaba fazendo pequenas alterações em cada uma delas. Então, unir isso tudo e fazer um blend dessas barricas, desses tanques, dessas coisas diferentes, ajuda a aumentar a complexidade de um vinho, o equilíbrio de um vinho. E muitas vezes o blend ele é feito por uma razão financeira. E essa razão financeira ela pode acontecer por vários níveis. E nesse momento eu estou falando de uma razão financeira para aumentar a complexidade e se aumenta o valor do vinho também. Sim. Quando você tem um vinhedo que faz uma uva X, vamos lá, pegar Merlot, com uma acidez um pouco mais baixa, a gente já sabe que não vai ser um Merlot muito duradouro, vai ser um Merlot mais jovem. Ele pode incrementar esse vinho, tornar esse vinho mais complexo, mais longevo, tornar esse vinho um vinho mais premium se ele fizer um corte com um vinhedo que traga equilíbrio para esse vinho. É uma decisão dele, ele pode também vinificar, engarrafar em separado e ter um vinho mais simples e um vinho mais complexo. Mas existem decisões financeiras também. A decisão de aumentar a complexidade de um vinho também é uma decisão financeira, porque você aumenta o valor de vinho, aumenta custo, mas aumenta o valor final do vinho depois. Sim. Quando a gente não tem volume suficiente também, muito produtor faz blends por não ter volume suficiente de cada variedade ou de cada vinhedo, e engarrafar em separado se torna inviável, se torna não comercialmente viável. Aí a decisão é uma decisão financeira para conseguir viabilizar, né, a venda desses vinhos. A gente vê isso muito na Borgonha, onde muitas famílias têm uma fileira de vinhos, e ali é completamente inviável fazer um vinho de uma fileira, 2 fileiras de uva. Então, ali é uma necessidade para tornar comercialmente viável que se una com outros produtores para fazer um vinho e conseguir colocar ele à venda comercialmente, porque senão se torna impossível. Se a gente for enumerar
os principais motivos para fazer um blend são 7. Tá. Então, o primeiro deles, equilíbrio. Como é que você consegue equilíbrio no blend? Você tem um vinho com uma acidez menor, você quer colocar um pouco mais de acidez, você vai botar uma uva ou um vinho que tenha mais acidez. Um exemplo clássico de equilíbrio para blend é Bordeaux. O corte bordalês, as 3 principais castas são Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Você vai ter a Petit Verdot, que vai dar aquele kickzinho, aquele nervozinho. E tem Malbec e Carmenère ali na periferia do corte Pra bordalês. dar uma temperada, se quiser. Para dar uma temperada. E aí você consegue... eu quero aumentar estrutura e acidez. Você vai botar mais Cabernet Sauvignon. Eu quero aumentar álcool, corpo. Eu vou botar mais Merlot. Eu quero dar mais fruta preta. Eu vou na Cabernet Sauvignon. Eu quero mais fruta vermelha e quero um caráter mais herbáceo vegetal. Vou para Cabernet Franc. Então, assim, o equilíbrio, ele é um ponto essencial para blend. E Bordeaux, apesar de usar castas diferentes, quando você pega, por exemplo... eu tive uma aula muito legal com o Sebastião Zucardi esses dias. E um dos ícones deles é o Pedra Infinita, que é um vinho de propriedade, de finca. Então, Pedra Infinita é uma propriedade. O vinho Pedra Infinita ele é um blend todos os anos de parcelas da propriedade Pedra Infinita. Dos polígonos deles, né? Exatamente. Então, eles têm um mapa de solos da propriedade. Não é um mapa, gente, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Porque imagina uma área de vinhedos grande, né? Sim. Proporcionalmente grande, em que eles separam, este pedacinho aqui tem essas características, mas esse aqui do lado tem outras. Então eles formam polígonos. Basicamente eles enumeram ali, amarram os vinhedos para saber qual é o polígono onde eles vão tirar cada um dos vinhos ou usar cada parte para formar um blend, né? São mais de 40 parcelas no mesmo vinhedo, e ali eles vão fazer os blends das melhores parcelas que melhor vão expressar aquela finca, aquela propriedade daquele ano. Então, isso é para dar equilíbrio. Então você vai pegar uma parcela de um solo um pouco mais profundo, um pouco menos profundo, que vai dar mais fruta, mais flor, mais acidez, mais tanino, mais cor, para ter um equilíbrio. E isso do equilíbrio é uma coisa muito legal para blends, porque você pode usar isso de várias formas. E eu não estou nem falando de complexidade ainda, é equilíbrio mesmo, de acidez, álcool, tanino. Da acidez acompanhar o nível de tanino, do nível de álcool, só para ele ficar equilibrado. Exatamente, para o vinho ficar harmônico, para ele ter fruta suficiente. E isso se faz muito em vários lugares do mundo e de várias maneiras. Se você pegar, por exemplo, o Vin de Constance, na África do Sul, é normal o pessoal colher parte da uva mais cedo para dar acidez e fruta fresca, parte da uva sobremadura para dar mais álcool, menos acidez, mas você vai ter um aroma e sabor sobremaduro. E depois você faz o blend. É a mesma uva do mesmo vinhedo, só que você está colhendo em momentos diferentes, vinificando em momentos diferentes. E juntando no final. Para ter equilíbrio. E aí tem outras técnicas disso. Então você tem o ripasso no Amarone, né, no Vêneto, então na Valpolicella. Então você tem o ripasso, que você vai usar cascas de uma uva, de um vinho, na verdade, para outro, para melhorar um Valpolicella comum. Você tem o governo Aluso, na Toscana, que vai usar uva desidratada para dar um boost, uma melhoria num vinho. De certa forma também é um blend, porque você já tem um processo iniciado e você vai adicionar mais uva para entrar nesse vinho para conseguir um equilíbrio ou perfil específico. Então isso é amplamente utilizado no mundo do vinho. E a gente, inclusive, consegue reparar porque algumas regiões de blends famosos acabam inspirando outras regiões e aí a gente acaba encontrando variedades que são comuns de aparecerem no blend. A gente mencionou em Bordeaux, a Merlot é uma variedade muito comum de entrar em blends em várias regiões do mundo para dar aquela frutinha extra, aquele corpinho extra que falta para vinhos que são tintos muito austeros, sabe? Com pouco corpo, acidez e tanino. E aí precisa daquele voluminho gostoso que deixa tudo mais macio. A Merlot é muito comum de entrar nesses vinhos, né? Ao redor do mundo inteiro. A gente encontra essas uvas tradicionais de blend, acabam se tornando tradição de blend, né? Sim, a Merlot ela é muito jogadora de equipe, assim. Acho que das variedades internacionais, eu acho que é que mais ela é a mais né? jogadora de equipe, em contraste com a Chardonnay ou a Pinot Noir, por exemplo, que são mais solo, tem performance solo. Puxando esse ponto, pensando em Bordeaux ainda, além do equilíbrio, a gente tem o estilo. Quando se fala em denominação de origem, em AOC, lembrando que terroir é um conjunto de características que tornam um produto único, e terroir também tem a ver com... a forma de produção, Exatamente. né? Então, a tradição da produção. Passa pelo ser humano. Terroir sem ser humano não é terroir.
Então, terroir... É clima, é solo, solo, exatamente. Terroir é solo, clima, ser humano, as variedades que estão plantadas naquele lugar, o jeito de fazer o vinho, o resultado dessa produção toda. Então, isso tem a ver com o estilo. Então, o segundo motivo para fazer blend é você conseguir um estilo específico. E isso é muito importante, mais do que parece, na verdade, porque tem alguns conselhos regionais que aprovam o vinho não só com base na densidade do vinhedo, na quantidade de uva colhida naquele ano, mas sim no estilo, no resultado final. O vinho, para ser aprovado e receber o selinho da denominação, não só precisa seguir as regras que estão no papel, mas na prova de degustação ele precisa representar a região. Então o estilo também precisa estar representado ali. Perfeito. Então isso é muito importante nesse sentido. Um exemplo muito bom de estilo dentro de blend bom, alguns exemplos bons. Bordeaux é um exemplo muito bom. Você tem que manter... E nada impede que um vinho de Bordeaux seja varietal. Existem vinhos de Bordeaux que são varietais. Só que eles continuam sendo um Bordeaux, apesar de serem varietais. Só que é muito mais fácil você conseguir aquele estilo bordalês. Fazendo corte, fazendo blend. Então, outro exemplo muito bom é vinho do Porto. Porque vinho do Porto nunca é varietal. Não pode ser varietal. Tem que ser um blend. Pela lei. Para conseguir o estilo que o vinho do Porto precisa ter, vai ser um blend. E dependendo do estilo de vinho do Porto que você está produzindo, pensando em Porto Tinto, se vai ser um Ruby ou se vai ser um Tony, ele vai ter castas diferentes entrando no blend. Então, geralmente, você não vai usar um souzão num Porto Tony, porque ele vai dar principalmente cor, que é o que você quer no Ruby. Então, assim, esse blend, essa mescla que você vai usar para ter os estilos de vinho do Porto, por exemplo, é muito legal para conseguir aquele estilo muito específico. E para mim, o estilo mais clássico de blend para estilo é Jerez. Você tem o sistema de Solera, que é um sistema de blend, né, de corte dinâmico para manter o estilo. E aí a gente vai entrar no terceiro motivo para fazer blend, mas você vai usar para manter aquele estilo, para você poder manter a flor. Você faz uma mistura com vinhos de outras safras para garantir que safra após safra os vinhos vão manter o mesmo estilo. E isso tem a ver também com consistência, que é o terceiro motivo para fazer blend. Uma coisa que você tem muito no mundo da cerveja, e você não tem tanto no mundo do vinho, é a repetibilidade. Na cerveja, quando você compra qualquer cerveja comercial, vamos lá, a gente não está sendo patrocinado aqui, mas uma Brahma, uma Antártica, uma Skol, poderia. Ou mesmo algumas artesanais, uma Baden-Baden da vida, não importa a marca de cerveja. Você quer que ela seja igual hoje, daqui a 6 meses, daqui a 6 anos. Você quer o mesmo perfil de aroma, sabor, você quer a mesma cerveja. Quando você toma uma Heineken, você quer que ela seja uma Heineken o tempo todo. Você não quer saber, você sabe como você gosta dela e você espera que sempre que você compra no mercado ela vai ter o mesmo sabor. Exatamente. No vinho, isso não existe tanto, ou quase não existe. Por quê? Porque a variação de safra para uva é muito maior. E o consumidor entende até certo ponto essa variação. Exato. Ao mesmo tempo, então assim, você tem alguns estilos de vinho que vão fazer blends para manter a consistência. Os dois melhores exemplos são Jerez e Champagne, que você vai fazer blends de safras diferentes para conseguir um produto consistente com a cara da casa ou a cara do estilo ao longo do tempo. Então essa consistência, essa repetibilidade de Champagne e Jerez é absurda, é admirável no mundo do vinho. E isso se consegue através de blend de safras diferentes. Mas quando você produz, por exemplo, um vinho econômico de volume, a gente está falando aqui desde sangue de boi, mas a gente também está falando de reservado chileno. A gente está falando de vinhos econômicos para o dia a dia. Alguém que toma esse vinho todos os dias, ou quase todo dia, com frequência, ele não quer que o perfil do produto mude. Mude todos os dias, que é a mesma previsibilidade também. Quando você toma um Grand Cru Classé de Bordeaux, um grande vinho da Borgonha, um grande Barolo, um grande Barbaresco, não importa, um grande vinho do mundo, você entende que entre uma safra e outra, ele vai mudar. Inclusive, ele vai mudar de valor. Inclusive, ele vai mudar de valor. O que não é aceitável é a gente comprar um vinho de R$50, R$80, e cada vez ele tá diferente, pagar o mesmo valor sempre, às vezes ele tá muito bom, às vezes ele tá ruim. Perfeito, é esse o ponto. Porque esses grandes vinhos, eles vão estar bons, mas eles vão ter expressões diferentes. É como você ir ver uma peça de teatro, por exemplo, ou um musical, que seja, uma apresentação, e em algum dia o ator precisou ser substituído. Acontece. Vai ser a mesma peça, mas ela vai estar... Você vai ter um sabor diferente, porque a outra pessoa está fazendo aquele papel, mas é a mesma peça. Mas a entrega é um pouco diferente. Isso acontece. Agora, mas a peça vai ser boa de qualquer forma.
O que você não pode ter é a coisa do teu dia a dia ali, comum, que tá, um dia tá boa, outro dia tá ruim. Isso você não Exato. pode ter. E aí você vai buscar consistência. E pra ter consistência, você vai usar técnicas de blend. Por isso que o mundo do vinho é muito relativo, né? E é sempre difícil quando alguém pede alguma opinião pra gente. Eu sei que tu é bem parecido comigo nesse ponto. É que, em primeiro lugar, a minha obrigação é com a educação do vinho. Então, assim, eu não tenho time, não tenho bandeira. Aham. O vinho sempre vai ser diferente porque tem que expressar aquele ano. Depende do estilo de vinho. Champanhe não vintage, existe esse estilo há zilhões não, né, gente? Mas existe há décadas. Há décadas, e ele é propositalmente feito para ser idêntico a cada safra. A pessoa que faz o blend, que mantém o blend da casa, é um especialista num nível absurdo. É lindo de ver. E a obrigação dele é pegar safras e fazer com que todos os anos o vinho lançado seja idêntico ou o mais perto de idêntico ao lançado anteriormente. Então, essa coisa do vinho sempre precisa expressar o terroir, nem sempre essa coisa do vinho está sempre vivo, nem sempre. Às vezes o objetivo é que o vinho seja igual. É preciso entender qual é o produto, qual é o público, qual é a faixa de preço, e tudo isso importa na hora. Então não é... se você quer um champanhe que muda de ano todas as vezes, você compra sempre o safrado. Exato. Todos os anos ele vai ser diferente do ano anterior, da safra anterior. E esse é um ponto importante, porque se fala muito em terroir, e terroir é um conceito maravilhoso, só que nem sempre você quer terroir, nem tudo precisa ter terroir. Sabe? Quando se falam de terroir brasileiro, ou terroir chileno... Eu fico bem louca. Eu também. Porque só aqui em São Paulo, na minha casa e na tua casa, que é na mesma rua da Exato. minha, o terroir é diferente. Eu tenho certeza que a temperatura das duas casas É varia. diferente. Gente, terroir é uma coisa muito específica. Terroir é o conjunto de características que dá origem a um produto único, de forma bem simplificada. Então o terroir está sempre ligado a um local determinado, delimitado, pequeno. Não existe terroir... Então quando você fala, por exemplo, de panela de barro do Espírito Santo para fazer moqueca, então tem uma denominação de origem, uma indicação geográfica para panelas de barro no Brasil. Isso é terroir. Mas se faz panela de barro em vários lugares do mundo. E elas são boas também, Exato. mas não são idênticas à do Espírito Santo. Exato, não são, e nem tudo precisa ter tipicidade. Quando eu vou comprar pão de forma no supermercado, eu não preciso ter tipicidade, eu preciso ter qualidade e consistência. Se eu for na França comprar pão francês, eu espero que ele tenha a tipicidade do Brasil, que é o melhor. Exato, porque lá você vai comprar baguete, você não vai comprar pão francês. E aí a gente tem essas duas coisas que andam juntas, estilo e consistência, mas que estão separadas. Porque você tem estilo, e elas consistente... são muito parecidas, né? Exato. São detalhes. Só que consistência tem muito a ver com manter o padrão de qualidade, manter o perfil de produto ao longo do tempo. Estilo tem a ver com atingir um certo nível de qualidade e de características daquela expressão, daquela vinícola, daquele local. Elas andam juntas, mas tem vinho que tem consistência, mas não tem estilo, e tá tudo bem. Tem vinho que tem estilo, mas não tem consistência, ou não tem o mesmo nível de consistência do que um vinho que é produzido massivamente. E tá tudo certo. Isso é importante entender, assim, que tem esses motivos diferentes. E aí a gente entra num quarto motivo para fazer blend, que é minimizar faltas e defeitos que tem a ver com consistência. E aqui é onde, já que a gente tá falando aqui é onde entra o que vocês ouvem falar no mundo como maquiagem do vinho. Maquiagem... Gente, de novo. Falando em maquiagem, deixa eu fazer um parênteses completamente Faça. aleatório. Você viu o Rodrigo Hilbert sem barba? Não vi. Isso é maquiagem. Depois eu vou procurar o Rodrigo Hilbert sem barba. Ele tirou a barba e ficou apenas horrível. Gente... Ele vai procurar o Rodrigo Hilbert. Vamos ver o react do Vini agora. E a gente mostra pra câmera. Vamos ver, Rodrigo Hilbert sem barba. Aqui, gente... Jesus amado... É aquela coisa galãs feios. Estranha, gente. Ele de barba fica muito melhor de barba. Maquiagem do homem. É por isso... Not cool, É por isso que ninguém vai me ver sem barba. Pelo menos por enquanto, a não ser que eu precise tirar a barba. Mas a gente ouve falar muitas vezes de maquiagem do vinho em relação à madeira, a envelhecimento, que a madeira serve para mascarar algumas faltas do vinho. Também, não só, porque se fosse isso, grandes vinhos
ultra caríssimos não passariam por madeira, já que a madeira mascararia todas as suas características maravilhosas. Mas, assim como a madeira ajuda a disfarçar, pode ajudar a disfarçar alguns defeitos, o blend também. Sim, e assim, defeito é uma coisa que Defeito torna o não. vinho impotável. É o que defeitos caga não. o vinho. Características não favoráveis. Falta no vinho. Exemplo bom, Brettanomyces. Tem muita gente que gosta de um toquezinho de Brett, que tolera um toquezinho de Brett. Brett, em limiares muito pequenos, pode dar complexidade a um vinho. Inclusive faz parte do estilo de algumas vinícolas. Inclusive faz parte do estilo de algumas vinícolas, de alguns vinhos famosos e caros, clássicos. França aí, ó. O ponto é, se você tem Brett demais, vira defeito. Sim, se você... e esse é um ponto importante, a gente até já gravou um podcast com o Paulo falando sobre defeitos, mas eu acho que a gente deveria gravar de novo, porque é um assunto que sempre traz muito... volátil é defeito ou outras qualidades? Brett... Tudo depende. Pensa o seguinte, quando você põe o nariz numa taça e você só sente cheiro do cavalo, não deveria ser assim um vinho. Sim. Aí é excesso de Brett. Exato. Se você sente aquele toquezinho ali no meio da fruta, de todos os outros aromas, aí a gente tá falando de uma nota que dá uma complexidade. Exato. Então é tudo por isso que a gente diz sempre, tudo depende no mundo do vinho. Tudo a depende resposta no mundo sempre do vinho. depende. E como, assim, digamos que você faça parte do seu estilo, só que aquela barrica tá muito bretada, e você quer algo... Você vai fazer um blend. Então, assim, você tem um vinho que tem pouca cor. Você vai fazer um blend para dar mais cor. Você tem um vinho que tá com baixa acidez, tá chato, tá flat, isso é uma falta. Você vai botar um blend de vinho com mais acidez para corrigir isso. Uma coisa muito normal, e a gente tem visto, eu tenho a impressão que tá aumentando, pequenas doses de Petit Verdot em diversos vinhos tintos. Sim. Eu tenho visto cada vez mais essa temperadinha com Petit Verdot, porque é uma uva que a gente pode adicionar bem pouquinho do vinho e ela já dá mais estrutura para um vinho chatinho. Exato. Dá uma coisa interessantezinha ali. Volátil, se você tem volátil, por exemplo, um tanque teve uma contaminaçãozinha, deu um picozinho de volátil, ou você tem um vinho que está reduzido, você oxigenou, melhorou, mas ainda não resolveu a redução. No blend, você consegue ir ajustando essas coisas. O ponto dependendo do tamanho do teu problema, você não consegue resolver com blend. Mas o blend, ele acaba minimizando essas faltas, e aí vem um ponto importante que eu sempre gosto de frisar. Nenhuma vinícola do mundo, comercial, séria, faz vinho por amor. Vinho é que nem casamento. Até pode ter romance, mas não é sobre isso. É só pagar as contas. Então vinho é sobre pagar conta, é sobre gerar capital, a gente está no mundo capitalista. Então, se a vinícola não está pagando as contas, ela fecha. Então você precisa produzir vinho que seja comercialmente aceitável, interessante, viável no mercado. E eventualmente você vai ter falta. Sabe? Isso vai acontecer numa vinícola. Você vai trabalhar como enólogo para minimizar essas faltas no seu processo de produção. Às vezes as coisas só dão errado. E quanto menos intervenção você faz, mais chance de ter falta você tem. Então alguém que trabalha com fermentação espontânea vai ter mais chance de ter falta. Você pode criar todas as condições ideais, lindas, maravilhosas, para ter uma fermentação espontânea maravilhosa. Às vezes dá zebra. E assim, é difícil dar zebra na vinícola inteira. Você tem 20 tanques em fermentação, um pode dar problema. Mas se um der problema, você vai ter que resolver. Óbvio, você vai estar acompanhando tudo ali para resolver, para minimizar esse tipo de problema. O blend ajuda. Então o blend é uma das maneiras de corrigir o vinho. E maquiagem. Quando você faz um blend, você não está maquiando nada, você está criando um vinho. Existem outras coisas que você pode usar para maquiar. Daí a gente já falou dos pozinhos de pirilim. Exatamente, tem os pozinhos de pirilim. A gente já fez esse podcast. A gente não fez o podcast sobre os pozinhos de pirilim. A gente não fez? A gente prometeu e não fez. Sério mesmo? A gente não fez? Uhum. A gente, quando tava gravando, a gente gravou alguma coisa mostrando os ácidos. Uhum. E a gente falou de gravar. Porque lembra que eu te mostrei? Eu visitei uma vinícola que quando eu entrei tinha um pallet com todos os pozinhos de pirilim ali. Não posso falar o nome da vinícola, obviamente. Claro. Mas numa das viagens que eu fiz aí, ó, nos últimos 3 anos, assim, fica mais fácil. E eu entrei, tinha um pallet de pozinho, assim, tinha o Mega Purple, tinha Tanino em pó, tinha tudo ali. E tá tudo bem, ok, a vinícola não tava escondendo, tava ali, o uso tá tudo certo, mas a gente pôde gravar esse episódio pra contar, a gente não fez. E vamos de novo, esse é um ponto importante.
É o equivalente a um vinho ultraprocessado. Tem vinho que é processado, tem vinho que é ultraprocessado. Tem coisa que é autorizada em alguns países, tem coisa que não é autorizada em outras. Você pode usar essas coisas para minimizar faltas também. Só que uma forma mais natural, menos intervencionista de minimizar uma falta é blend. Você não está adicionando nada novo, você está misturando com uma outra uva mais que tá um outro vinho mais equilibrado. Um outro vinho que tá melhor, tá? Para dar um boost ali, para dar uma corrigida. E muitas vezes essa correção ela acontece por razões diversas. Por exemplo, existe limitação de volume alcoólico máximo de um vinho. Sim. O produtor produziu uma uva que deu potencial alcoólico de 16% de álcool. Ele precisa baixar o potencial alcoólico para poder colocar no mercado, para estar dentro das regras da denominação dele. Perfeito. Ele precisa misturar com um vinho, pode ser da mesma uva, da mesma zona, mas que ele colheu antes, para na mistura baixar a média do álcool. Perfeito. O vinho não vai poder sair com aqueles 16% de álcool. É isso, e às vezes não é nem. Ele até poderia ser com 16% de álcool. Mas não seria agradável. Mas estaria desequilibrado. Aí entra minimizar falta e equilíbrio. Uhum. Essas coisas andam muito juntas. Elas andam muito juntas. Inclusive, é um ponto importante frisar, porque no final desse episódio pode ser que muita gente saia daí com dúvida. Cara, não entendi a diferença de estilo e qual era a palavra de consistência. Consistência, eu ia dizer constância. É porque em muitos momentos elas andam juntos, em muitos momentos elas têm as mesmas características. Pensa no Covid e na gripe normal. Em boa parte elas andam juntas ali. Exato. Mas tem algumas coisas diferentes. E aí a gente vai pro nosso quinto motivo para fazer blend, que é o volume. Você precisa produzir volume, um certo volume de vinho. Às vezes você tem uma entrega para fazer para um comprador, para um supermercadista, para um cliente. Você precisa atingir um certo volume de vinho para colocar no mercado. Você vai fazer blend para ter volume. Isso aconteceu muito em Santa Catarina, aqui no Brasil, por exemplo. Várias vinícolas tinham Cabernet Sauvignon. Aliás, ainda tem Cabernet Sauvignon. Não é a melhor uva para o Planalto Catarinense, porque ela é tardia, uma região mais fria. Fica bem austera, bem... Então tem um monte de gente usando Cabernet Sauvignon colhido mais cedo para virar vinho base, principalmente. Isso dá volume. Então você faz uma base com Cabernet Sauvignon e outras castas para fazer espumante, e tá tudo certo. Assim como a gente usa muito, e aí ela inclusive faz parte das uvas autorizadas na DO Vale dos Vinhedos, Sim. Com a Riesling Itálico, Uhum. que é uma uva que tem uma produtividade maior, que é mais fácil de ser produzida na região e que ajuda sim a complementar a blend ali, por diversas razões, e uma delas também é volume. Sim, a Argentina tem um monte de red blend, que muitas vezes a vinícola nem diz quais são as castas que estão no blend, mas é aquele vinho tem um monte de coisa na vinícola, eu preciso fazer vinho para jogar no mercado, porque eu preciso de fluxo de caixa, eu vou fazer um blend do que eu tenho aqui, vai variar de ano para ano, então eu tenho um tanque de Merlot, 2 de Bonarda, um de Cabernet Franc, um de Malbec, junta tudo. O engraçado é que muitas vezes o público fica tentando desvendar mistérios. Qual é a razão pelo qual este produtor escolheu colocar só 5% dessa variedade nesse blend? Às vezes não é uma razão muito importante. É o que tinha. Às vezes ele conseguiu a produção suficiente para encher um tanque e ele precisava atestar. Atestar é preencher. O vinho vai baixando o nível conforme vai envelhecendo, vai evaporando, e a gente vai preenchendo a barrica com, teoricamente, o mesmo vinho para que ela fique sempre tapadinha. Nem todas as vezes o produtor, pequeno especialmente, tem o mesmo vinho para ficar testando. Sim. E aí ele começa a testar com uma outra uva. Aquilo acaba fazendo parte do blend pequenininho. Às vezes a gente acha que o produtor colocou aqueles 3% por uma razão muito específica e não era. Era simplesmente porque ele não tinha outra opção. E às vezes, eu juro que às vezes eu olho alguns blends e penso, só pode ter sido isso. Não faz nenhum sentido essas duas uvas estarem juntas. Tipo, não faz nenhum sentido esse Petit Verdot no meio desse Pinot Noir aqui. Exato. É porque faltou. É porque faltou. É pra dar volume. Nem sempre tem uma razão muito bem pensada e planejada, gente. Todas as empresas também funcionam à base do que a gente vai fazer? Vamos resolver como podemos. Exato. E assim, volume tem a ver com produtividade e mercado. Tem um monte de vinícola e um monte de negociante na França, acontece muito, que compra vinho de outros produtores para fazer os seus blends, para poder botar os seus vinhos no mercado, e aí acabam fazendo um monte de blend genérico que funciona, é vinho para dia a dia. Não, é isso que a gente estava falando sobre Borgonha. Na Borgonha, por causa da divisão, bom, aí a gente vai entrar em história, mas enfim, acontece que muitos vinhedos pequenos são divididos entre 20 proprietários, cada um tem 2 fileiras, não é viável produzir vinho naquela quantidade de uva, Sim. não é viável, não tem venda, ou a pessoa produz para ela mesma beber, ou vende para um negociante que compra dos seus outros vizinhos e faz tudo
um blend, mesmo que seja do mesmo vinhedo, é um blend de cada produtor, né? Exatamente, de parcelas diferentes é do mesmo vinhedo. Então, assim, volume é importante para pagar as contas, é financeiramente interessante, é importante. E eu vou bater nessa tecla de novo. A gente ouve falar muito de sustentabilidade nos últimos tempos e as pessoas pensam na hora, sustentabilidade, meio ambiente só. Sustentabilidade ela é baseada não só na natureza, ela tem outros pilares, e o pilar socioeconômico é muito importante. Sim. Você abrir uma vinícola, você levar, vinícolas geralmente não ficam em cidades grandes, você levar famílias para trabalhar lá perto, numa zona afastada, você fazer esse negócio todo bonitinho por 3 anos, 5 anos, e depois você quebrar porque você tocou um negócio de qualquer jeito, só pelo amor e não pelo business em si, você também prejudica a vida de outras famílias. A questão social, ela é muito importante também. A questão econômica da região, de onde você está instalando a sua vinícola, é muito importante também. Então, fazer um vinho, mesmo que você não precise do dinheiro, mas fazer um vinho que seja economicamente viável para manter aquela estrutura que você montou, e que às vezes move uma região, é uma vila de 200 pessoas que moram ali, aquela vinícola move a região, entrar numa região pequena e depois sair dessa região pequena tem impacto. Isso também deve ser pensado quando a gente pensa em sustentabilidade. Temos o sexto motivo, complexidade. Então, de um lado a gente tem volume, do outro a gente tem complexidade. Complexidade é importante porque vinhos mais complexos são tecnicamente melhores. Então, quando você coloca 2 variedades de uva tinta, uma que tem fruta preta e outra que tem fruta vermelha, você tem mais complexidade. Quando você pega um vinho que amadureceu em madeira e outro que não amadureceu em madeira e junta, você tem complexidade. Quando você pega um vinho de uma região mais quente, uma região mais fresca, dentro de uma mesma zona e faz o blend, você tem complexidade. Então é isso, complexidade, o blend é uma forma muito boa de conseguir complexidade. Você pode inclusive pegar o vinho da mesma parcela, vinificar de formas diferentes, fazer ajustes durante o processo, para ter complexidade. É muito comum alguns vinhos você ver, 50% do vinho fica de 8 a 16 meses em barrica de carvalho. Por que de 8 a 16? Porque parte ficou 8, parte ficou 12, parte ficou 16. E aí você faz o blend no final. E isso vai dar complexidade, camadas de aroma e sabor diferentes e interessantes para aquele produto. E isso, na verdade, é uma das coisas que torna a degustação de blend tão interessante, né? Porque eu fiz um post esses dias, a gente vai degustar cegas, o cérebro automaticamente pensa, uva, é Cabernet, não é Cabernet, é Grenache, não é Grenache. E dificilmente ele nos leva para um blend de primeira. Sim. Porque o blend, a gente tenta encontrar essas arestas no vinho, né? Não, essa acidez está super alta. Deve ser um Pinot Noir, então. Mas quando a gente está falando de blend, geralmente está tudo equilibrado. Então torna mais difícil a nossa identificação. Isso aqui é um blend, ou é uma uva muito bem equilibrada. Isso é importante na análise sensorial, que primeiro a gente quantifica tudo. Primeiro você descreve, tem tanto disso, tanto aquilo outro. E depois você qualifica. Se você vai fazendo as coisas ao mesmo tempo, é muito fácil se enganar. E eu também gosto muito do exercício da coisa do o que isso aqui não é. Eu acho que essa é a melhor parte, porque para levar para onde é, o nosso cérebro sempre nos leva para a última coisa que a gente bebeu, que era parecida com aquilo. Exato. Então, se eu degustei semana passada blends bordelês, meu cérebro vai dizer, só pode ser um deles. E muitas vezes não é, então é mais fácil ir eliminando. Bom, a gente não vai fazer aqui uma descrição de como fazer uma degustação passo a passo, porque vocês já sabem. Isso acontece a cada 2 meses no UMA e a gente passa por essa etapa, tá? Então, o que não pode ser? A gente vai guiando com perguntas, a gente abre o microfone aqui para todo mundo poder conversar com a gente vai dizendo o que não é, de que clima não pode ser, de que clima pode ser, enfim, a gente faz todo o passo a passo, porque é a única maneira de chegar e nem sempre a gente vai chegar numa resposta, a gente vai eliminar todas as que a gente tem certeza que não são. Perfeito. E o último motivo do blend, o 7º motivo, é o preço. Você vai fazer blend para atingir uma determinada faixa de preço, para cima ou para baixo. Você quer um vinho super premium, você vai usar blends para conseguir esse nível de qualidade e ter preço, mas geralmente o blend para ter preço isso acontece, eu trabalho numa importadora, a gente volta e meia negocia com o fornecedor, a gente quer comprar tantas garrafas a tal preço, negocia rótulo, embalagem, rolha, vedação, tudo para conseguir aquele nível de preço, e ele precisa às vezes fazer um blend para conseguir um volume. Ele fala, eu consigo tantas garrafas a tal preço com essas características, e aí ele vai usar o blend para atingir o preço que a gente quer pagar. E isso acontece. Então preço é importante,
E não é nem maquiar, não é nem... É atingir um determinado valor para aquele vinho. Assim como a gente falou do volume, para o vinho ser viável dentro daquelas características, ele precisa de um blend para atingir o volume. Para o vinho ser viável dentro dessas características de preço, porque também não adianta a gente falar só, blend é feito só para complexidade e isso vai aumentar o valor do vinho e depois dizer, mas só tem vinho caro. Para existir vinhos baratos, precisa acontecer alguns processos também, para um vinho ser mais barato que o outro, nem que seja aumentar, fazer um blend de um volume que você tinha aqui, um volume que você tinha aqui para chegar na quantidade correta que você precisa. Um exemplo muito bom disso é pegar, comprei um Chardonnay. E o vinho vai como varietal Chardonnay, mas para atingir um certo nível de preço, você coloca 15% de Riesling itálico. Continua sendo um varietal para a legislação brasileira, mas tem 15% de Riesling itálico, que é uma uva bem mais barata, para diminuir o custo do produto. E isso não é uma característica exclusiva de uma DO específica. A maioria das DOs que fala de varietais está falando de varietais com até X%, uma margem. até 10% ou até 15% de uma outra uva. Então isso é bastante comum em qualquer denominação tradicional. Principalmente no Novo Mundo, quando você tem regras de país que, para um vinho ser varietal, ele tem que ter no mínimo tantos por cento daquela variedade, e você pode ter até X% de outras castas. Nos Estados Unidos, isso acontece muito. O vinho é 80% Cabernet Sauvignon, mas ele tem 5% de Petit Syrah, 4% de Syrah, 6% de Zinfandel. Você vai botando outras coisas ali. Para atingir volume, para dar preço, você vai usar uvas mais baratas ali que não vão alterar a essência do Cabernet Sauvignon. E de novo, não é enganação se a lei permite. Isso é um ponto. Mas a vinícola está me enganando. Não. Primeiro porque essa não é uma informação que tem que estar no rótulo. Exato. A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, na verdade, essa informação está, e aí já fica a dica para vocês, Google it! Coloquem o nome da vinícola no Google, a maioria das vinícolas tem uma página onde vai ter as características dos vinhos, a ficha técnica do vinho de todas as safras. Se não for o caso, a importadora vai ter, quase todas as importadoras Sim. aqui no Brasil tem uma ficha técnica detalhada desse vinho, e mesmo que ele seja um varietal, vai estar dizendo lá X% de tanto. Então você tem essa informação, ela só não precisa estar no rótulo. Então assim, a gente tem vários motivos para fazer blend, 7 principais. Preço, estilo, complexidade, consistência, volume, minimizar faltas e equilíbrio. E você pode usar tudo ao mesmo tempo. Você pode usar um ou outro, mas a maior parte dos vinhos do mundo tem algum blend, né? E, de novo, a gente vai trabalhar principalmente, quando a gente fala no UMA, de blend de variedades diferentes, castas diferentes, porque é o blend mais óbvio. Mas entendam que mesmo que o seu vinho seja feito 100% de uma única casta, provavelmente ele é um blend. Ele é um blend. É por isso que eu digo, quase 100% dos vinhos são blend. De uma forma ou outra eles são blends. E é isso, blend é uma técnica. Blend não é bom, não é ruim. Mistura de uvas diferentes não é bom, não é ruim. Mas eu sempre digo o seguinte. Quando você tem uma única uva, de um único vinhedo, com uma única característica, a sua limitação do ponto de vista produtivo são as características daquela uva, daquele vinhedo, daquela produção. Quando você faz um blend, a sua limitação é o bom gosto do enólogo. É a técnica do enólogo, a expertise dele para produzir um vinho com características específicas. Então, a limitação do blend é não ter limitação. Com blend dá para fazer de tudo, inclusive qualquer coisa. Com varietal ou com vinho sem blend dá para fazer de tudo, inclusive qualquer coisa. Mas para entender melhor blend, compre o kit da uma firma. Se você ainda não segue uma.firma no Instagram, siga agora. Siga agora. E fique de olho nas próximas caixas. Ainda tem caixa do Uma Blend para ser vendida. A nossa live vai ser no dia 26 de agosto. Para quem não sabe como funciona, você recebe uma caixa com um vinho que está com o rótulo coberto. Você vai degustar às cegas com a gente. Na lateral desse vinho vai ter algumas informações sobre que horas você deve, quantas horas antes da live você deve abrir seu vinho, ou se você deve abrir só na hora da live, qual é a temperatura que seu vinho deve estar, porque não é estar às cegas que você vai servir ele todo cagado, né? E o QR Code. Você vai acessar esse QR Code, vai para uma pasta onde tem material extra para você se preparar para a live. E também lá dentro vai ter o link da live para você entrar no dia da live, né? O pessoal fica, eu não recebi o link. Você recebe o link por e-mail e você recebe também no QR Code da garrafa. É só escanear para você entrar na live. E essa próxima vai ser no dia 26 de agosto. A gente está já
preparando o próximo kit. Exato. Então, a cada 2 meses tem uma live. Não precisa se inscrever, assinar e ter um compromisso mensal de pagamento. Você compra quando quer. Claro que a gente quer que você esteja lá com a gente todos os meses. Exato. O último mês a gente fez sobre doçura. Tomou um vinhaço da Áustria maravilhoso. Foi lindo. A gente fez antes de doçura foi o quê? Foi a acidez. A acidez a gente mandou, inclusive... esqueci de falar. A caixa ainda vai com um kit de flashcards. São 20 flashcards com perguntas e respostas. Pra quem quer estudar, é super nerd, fica ali brincando de ler e responder. Mas é muito legal pra fazer joguinho etílico com os amigos. Sim. E vai também sempre um presente. Na caixa desse mês tá indo uma meia maravilhosa. Temática do vinho. Você consegue conferir lá no nosso uma.firma, né, no Instagram. E na de acidez a gente mandou os ácidos, né? Mandou Exato. ácido tartárico, ácido málico. Não, foi tartárico, cítrico e mais um. Não, foi málico. Foi málico, foi málico. Mandamos 3 ácidos pra galera diluir em água junto com a gente na live e degustar acidez pura, fora do vinho. Então, gente, é uma live muito legal, uma aula muito legal, o clube de degustação mais legal do Brasil. A gente espera que vocês participem com a gente na próxima, já nessa, na verdade, né? Sim. Já quero ver você nessa e em todas as outras, por favor. É isso. Eu também tô com uma camiseta aqui, ó. Joguem como bebemos vinho. Uma camiseta que a gente criou pra Copa do Mundo, claramente. A seleção da Copa do Mundo não jogou como a gente bebe vinho. Então. Mas a seleção feminina de futebol nas Olimpíadas tá jogando como a gente bebe. O Brasil é o país do futebol feminino. E de Rebecas e de Beatrizes Exatamente. e de todos os esportes maravilhosos. É isso. Inclusive, outra novidade, acabei de lembrar. Thiago criou camisetas, porque agora a nossa loja tem opção de camiseta esportiva, aquela de tecido mais fininho que seca mais rápido. Então tem já 2 opções, manga curta, olha, manga curta e manga longa. Manga curta e manga longa, 6 cores, das mais discretas até as mais chamativas, estampa frente e verso, muito legal. Entra lá no... Como é o endereço da... É montink.com/umami. Gente, entre no site do Mami, mamimeg.com.br, que vocês encontram todos os links pra comprar caixa, pra comprar camisetas, enfim, tá tudo lá, é mais fácil porque eu não consigo lembrar do site. E uma coisa que eu ia pedir pra vocês, deem feedbacks. Comentem no episódio, entrem no Instagram do Mami, entrem no meu Instagram e diga, gente, tá legal, quero um episódio sobre Aliás, sabe que eu descobri? Que tem comentário no Spotify agora e que as pessoas estão deixando comentários lá e a gente só não tá lendo. Olha, então vamos começar a ler os do Spotify. Pode deixar no Spotify comentário também. Aliás, tem avaliação no Spotify, vai lá e deixa a avaliação 5 estrelinhas. Exato, se for menos que 5 estrelas, não precisa rola. deixar. Mas é isso, gente. A gente quer que vocês nos ajudem a gerar melhores conteúdos pra vocês. Inclusive, eu fiz um podcast sobre a tributação do vinho, Uhum. que eu tava combinando com o senhor Udir. O Dirmonhon. Eu tava aqui, ó, há um mês, e ele tava me enrolando. Sabe como é que eu convenci ele? No dia que um cliente, no dia que um seguidor mandou uma mensagem pedindo esse tema. O Thiago fez um print e mandou pro Dir, tá aqui, o Dir, estão pedindo o tema agora. Aí na mesma semana a gente gravou. Então mandem os pedidos, porque isso nos força a gravar temas que a gente tá enrolando. Exato. Muitos temas vocês pedem, a gente já tava desenhando, mas aí dá preguiça, porque o tema é complexo e tem que estudar. Mas então peçam feedback, deem feedbacks, peçam temas, podem deixar no Spotify, podem deixar no YouTube, esses vídeos estão todos no YouTube também, para vocês poderem assistir na TV, a gente grandão. A câmera aqui tá muito boa, então tem uma qualidade ótima de imagem, não é a qualidade mais baixinha, não. Dá para abrir no TVzão e ver a gente aí enquanto faz a comida, no almoço, enfim. Faxina em casa, gente. E hoje, desculpa pelo meu estado entupido, podre, mas acontece. Né? Prometo que da próxima vez estarei melhor, É provavelmente. raro, mas acontece sempre nos últimos tempos. Mas obrigado pelo episódio de hoje, é um prazer conversar contigo sobre blends. E vai ser um prazer ter vocês participando do nosso box, uma firma sobre blends. Nosso clubinho de degustação. Nos vemos no dia 26 no Uma. Isso aí. E, para quem está aqui ouvindo nosso podcast e vai perder Uma, nos vemos semana que vem, no próximo domingo, neste mesmo horário, para mais um episódio do podcast. Mas aparece lá no Uma que vai ser legal. Um beijo e até a próxima.